Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre e agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui hoje, pedindo a Jesus que nos envolva do seu amor, da sua paz, que possamos estar abertos a tudo que a espiritualidade amiga vier nos trazer nesta noite. Obrigada, que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, já faz algum tempo. Para quem não sabe ou não conhece, no nosso canal do YouTube tem lá os episódios passados da nossa série do Livro dos Espíritos. Então, a gente está no capítulo 7, da volta ao mundo corporal, esquecimento do passado. Há 2 semanas atrás, nós estávamos falando sobre as simpatias e as antipatias, e nós vamos ver hoje essas duas questões, né, 392 e 393, têm a ver com essa questão da antipatia e das simpatias na vida presente. Então, nós vamos ler, eu coloquei aqui a pergunta, e vocês podem ir acompanhando também se quiserem. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Eu vou ler a segunda pergunta que a gente vai estudar hoje. Desculpa. E a gente comenta depois. A questão 393, ela é bem comprida. Eu vou deixar ela bem presente sempre para vocês, porque às vezes ela confunde um pouco, porque Kardec faz várias perguntas numa só pergunta. Então ele diz assim, vou ler aqui que eu enxergo melhor. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Deixa eu botar aqui. Pardon. Em cada nova existência, respondem os espíritos, né? O homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos que lhe se estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de todo modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espírito que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz que é a lembrança do passado, deixa eu ver se eu... que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizeste culpado. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles.
Tem uma nota de Kardec, pequenininha aqui. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos, nem do bem ou mal que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Ok, é muita informação, né? Os espíritos dão várias informações, então a gente não hesita em reler essas questões em casa. Hoje a gente só vai realmente comentar o que for mais necessário para o nosso estudo aqui, né? Na verdade, tudo é necessário. Então, primeira questão lá, por que a gente perde a lembrança? É preciso perder essa lembrança, nós necessitamos disso para o nosso avançar na vida terrena. Imagine se a gente ficasse olhando para todos aqueles que estão à nossa volta e reconhecendo aquelas pessoas que no passado nos fizeram mal ou que nós fizemos mal. Muitas vezes na nossa vida a gente tem dificuldade de avançar com as nossas dificuldades daqui, né? Quantas coisas nos aconteceram e por a gente não conseguir deixar no passado e avançar, a gente fica estacionado. Imagine se lembrássemos então de tudo que fizemos de muito duro, de muito difícil numa existência anterior. Então, ele diz que esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Quando eu não me lembro do que eu fui, das coisas que eu fiz, eu consigo recomeçar sem essa ligação com esse passado que muitas vezes pode me machucar. E às vezes a gente não teria nem condições de lidar com isso, enlouquecendo talvez. É interessante lembrar que quando a gente desencarna, essa lembrança do passado, ela não volta instantaneamente. Tem espíritos que nem se recordam, não tem capacidade. Precisa de novo voltar e só com o tempo é que essas lembranças vão vindo. Essa questão a gente consegue ver nos livros, nas psicografias, né, que tem do Chico e outras, que muitas vezes a gente não se recorda chegando do outro lado. Aí na questão seguinte, Kardec vem com algumas questões e é muito interessante como ele coloca, né? Ele vem chamar a atenção, mas tem justiça divina nisso? Eu não estou lembrando, eu não sei o que eu fiz no passado, como é que eu vou poder viver a minha vida do presente, né? Ele vem com essa questão do como é que isso seria uma lição se eu não me recordo do que eu fiz. E aí, Miramês, quando ele comenta essa questão, ele vem dizer que a gente não perde o nosso passado, a gente somente esquece, mas que ele fica ali, né, dentro da gente. E é o que os espíritos também falam. Quando a gente volta à vida do espírito, né, a vida primitiva, a gente começa a ter uma vaga lembrança de tudo que já aconteceu com a gente, se for necessário para o nosso adiantamento. E aí os espíritos vêm dizer que a gente não vai ficar também à mercê do nada. Nós temos sempre espíritos, irmãos queridos que conosco decidem, você vai voltar, eu vou te acompanhar. E esse irmão vai nos fazer, através de uma intuição, lembrar o que a gente fez para poder assim avançar. E Miramês, ele vem, quando ele comenta essa questão, ele diz que se a gente parar e prestar bem atenção em como a gente é, em como a gente está vivendo, a gente sabe sim o que a gente fez e o que a gente foi, né? Se a gente parar para pensar nas nossas dificuldades, dá sim para perceber quais foram as nossas quedas no passado. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente continua caindo nos mesmos erros por não conseguir se desligar de comportamentos que a gente não faz a gente avançar. Um exemplo sobre isso, sobre não lembrar do passado, se vocês, para quem leu o livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz desencarna, depois o pai de André Luiz desencarna também, mas ele se ligou a numa relação extraconjugal com duas mulheres que no mundo espiritual queriam se vingar dele, ele não foi muito legal com essas duas mulheres, né?
Então ele era perseguido, a mãe de André Luiz, um espírito já adiantado, vai para outras esferas. E aí ela decide reencarnar, porque num momento de descuido, entre aspas, os espíritos conseguem retirar o pai de André Luiz dessas duas mulheres, me corrija se eu estiver errado, tá certo, né? E faz uma reencarnação compulsória. Então ele volta para o plano físico, mas essas duas mulheres, o que os espíritos fazem? Vão reencarnar também como filha. E a mãe de André Luiz, o que ela faz? Eu vou voltar, vou casar com ele novamente, vou receber essas duas irmãs como filhas para transformar esse monte de sentimento. Imaginem, se na vida terrena elas ficassem se lembrando disso. Ele nem consciência teve que desencarnou, que reencarnou de novo. Esses espíritos com ódio desse homem que agora vai ser pai. Porque a gente sabe que ser pai e mãe é uma transformação muito grande pro espírito e para aprender a amar, para resignificar, dar um novo significado a esse sentimento que algumas pessoas dizem, né, que o ódio é o amor que adoeceu. Então, essas relações que a gente às vezes tem, confusas, muitas vezes no seio da própria família, com o pai, com a mãe, com o irmão, são essas relações que estavam mal resolvidas em outras existências e a gente volta juntos, mas que se lembrássemos de tudo isso que aconteceu, não seria possível avançar. Então existe sim uma lembrança, muitas vezes sonhamos, quem nunca teve aí um sonho que você fala, nossa, parece que eu já estive naquele lugar, ou um sentimento, uma decisão que estava tomada e você dorme no outro dia, acorda com outra decisão que na verdade era que vai te ajudar realmente. É isso, são esses espíritos que vêm nos ajudar, nos lembrar do nosso compromisso nessa existência, o que a gente precisa fazer para avançar e continuar a nossa caminhada. E o espiritismo para a gente é uma oportunidade muito grande de se melhorar enquanto espírito, porque a gente sabe disso, tem consciência desse passado espiritual e, acima de tudo, temos consciência de que não estamos sós, que tem espíritos que estão conosco, espíritos que foram designados para essa tarefa com a gente, que estão lá do outro lado, estão nos ajudando. Mas esse sentimento, essa intuição, ela é para todos. Independente de acreditar ou não no mundo espiritual, em Deus, na espiritualidade, enfim. Todo mundo tem intuição. Quando a gente conversa com as pessoas, né, a gente fala muito das mulheres aí que tem muita intuição, mas os homens também têm, porque isso é do espírito. Todo mundo tem essa oportunidade, grande, pequeno, né? A gente vê crianças, às vezes, com alguns sentimentos, falando algumas coisas, você fica meio assim, nossa, como ele falou isso, que já vem aí trazendo de outras vidas. Para a gente também, talvez, enquanto espírita, não se perder tanto na dor e no desespero e lembrar desses irmãos e conversar com eles e pedir orientação e dizer que está aberto para o que vai vir, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas do nosso jeito, né? A resposta vem, mas como não me convém, então a gente acaba deixando de lado. De estar realmente aberto a esse pedido mesmo, assim, a essa orientação que vem da espiritualidade maior. Então, é uma bênção divina poder esquecer e recomeçar, que a gente procure saber quem a gente é, né? E não quem a gente foi. Porque se fosse para saber, saberíamos. Então, fiquemos atentos a isso, as coisas que vêm no nosso caminho e se tornar alguém melhor para poder recomeçar. Muito obrigada.